Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcast Compulsivos, nessa segunda temporada que se chama Empreendedores que Transformam. Eu sou Luiz Felipe Pátio, sou CEO dos Compulsivos e aqui ao meu lado, como sempre, Alessandro Saad, fundador dos Compulsivos. Como vai, Alessandro Saad? Vou muito bem, Luiz Felipe Duarte do Pátio, e você como vai? Eu também, muito bem. Continuamos em casa, porém já com a primeira dose, então... Meio jacaré. Meio jacaré, já pré-vacinado. O episódio de hoje tá bom, hein? Tá? Mais um episódio fantástico com uma super convidada. Se você quer contar um pouquinho. Legal. É uma história de empreendedorismo, inicialmente por necessidade, mas que tinha por trás uma paixão muito grande. E quando você junta a necessidade com a paixão, não tem como dar errado, né? A gente vai contar um pouquinho dessa história já já. Legal. Vamos trazer nossa convidada para a sala aqui? E Traga aí para a você sala, faz por as favor. devidas apresentações. Muito bem, chegando aqui conosco, a compulsiva Lilian Simões. Bem-vinda, Lilian. Muito obrigada, Pátio. Muito obrigada, Lê. Que bom que deu certo a gente conversar, que bom que deu Não certo. é? Queria muito trazer você para essa temporada do nosso podcast, porque você tem uma história bacana para compartilhar, tem muito a ver com o que a gente acredita, tem muito a ver com o espírito dos compulsivos, né? E eu queria fazer uma apresentação diferente, assim, eu queria contar que a nossa convidada, ela é empreendedora, mas eu acho que empresária, né, vai contar uma história de sucesso, a empresa que ela fundou há um bom tempo atrás, eu não vou dizer quanto para não estragar a história que ela vai contar, mas está fazendo aniversário que pouquíssimas empresas completam esse tempo em atividade. Né? Um mês de aniversário, né? Faz aniversário junto, ela é a empresa. E está passando por um momento que várias empresas passam, que é a transição da gestão para a geração seguinte, mas ao mesmo tempo o ajuste do modelo de negócio quando o ambiente fica inóspito, e ela passou por vários momentos desse. Mas eu acho que uma coisa que eu acho muito interessante, que me admira muito na Lila, é a curiosidade dela. Assim, ela está sempre querendo entender, conhecer e tal. E eu tenho certeza absoluta que um pedaço grande do sucesso que ela conseguiu vem disso, né? Dessa disponibilidade de aprender, dessa curiosidade de conhecer, de querer saber mais, de ter muito claro que não tem problema não saber, mas que o fato de você buscar conhecer faz toda a diferença, né? Então, eu queria te dar as boas-vindas e queria fazer a primeira pergunta para a gente começar a nossa conversa falando lá desde o início, né? Eu já sei, mas o nosso ouvinte não. Como tudo começou, Lilian Simões? Olá, eu já saio emocionada, né? Era essa a ideia, né? Já saio emocionada, já saio com lágrima nos olhos e tá tudo bem. Obrigada por essa experiência. Quando o Pátio me convidou, foi no dia do aniversário da Essential, eu acho, que faz Exatamente 2 semanas, e que foi o aniversário de 33 anos, né? E que para mim foi muito especial. Meu filho estudou até o primeiro colegial, mais ou menos, o primeiro colegial, ou seja, ela tem idade, porque não sabe falar fundamental ou médio. Ensino médio. Mas pela idade dele ainda era colegial. Pela idade dele ainda era colegial. Então, ele vai fazer 33 anos, né? Então, ele estudou em escola Waldorf, e lá eu aprendi a entender setênios, etc. E 33 é um ano crístico, né? Deixando de lado qualquer tipo de assunto religioso, né? É a idade de Cristo, e é uma maturidade também para uma empresa, né? Se a gente vai fazer, por exemplo, a constelação familiar da empresa, a gente entende que é uma idade onde ossos já estão, onde a maturidade já chegou, né?
se fala dentro da antroposofia que um ser humano ele passa a ser adulto a partir dos 28 anos. A partir dos 28 anos, os ossos acabaram de endurecer. Né? Aos 33 anos, ele realmente encarna a maturidade. Então, foi, para mim, uma data extremamente importante, porque comecei, né, a pergunta foi, como que você começou, né? Comecei no susto, né? Absolutamente no susto, porque eu sabia o que eu sabia fazer. Eu sabia fazer duas coisas. Eu sabia falar inglês muito bem e sabia dar aula, né? E tinha um filho para criar, porque... Recém-chegado, na verdade, na barriga, né, eu começo a contar Essential a partir da minha gravidez, porque um amigo me disse, por que você não vai dar aula de inglês? Né? Então, nesse momento, eu começo a dar aula de inglês para outras escolas e também começo a ter os meus clientes particulares, coisa que eu nunca tinha pensado em fazer na vida, era ter algo meu, tá? Como uma mulher, eu fui criada para me casar e ter filhos. Eu não fui criada para ter filhos, trabalhar e depois, um dia, quem sabe, casar. Tá? Eu coloquei o carro na frente dos bois. Tá certo? Tá certo. Isso. Tá certo. Então, foi um susto. Eu estava grávida, eu precisava pagar uma maternidade. Eu não tinha plano de saúde. Aonde eu ia ter um filho? Então, a minha família podia me ajudar? Sim, podia me ajudar, mas eu queria fazer. Eu não assumi o filho, então queria eu fazer aquilo. Então, eu fui dar aula para outras escolas e comecei também a ter alunos próprios. E quando o Marco nasceu, foi que então meu irmão disse, vamos abrir uma escola? Eu disse, oi? Como assim abrir uma escola? Então, nunca foi meu projeto empreender. Né? Essa palavra empreendedora... ela não existia há 33 anos atrás. Eu era dona de escola, sabe? Tem o cara que é dono do bar. Eu era dona de escola, né? Eu não era empreendedora feminina, né? Eu trabalhava 12, 13, 14, 15 horas por dia, fazia tudo, tinha uma máquina de escrever desse tamanhinho. Para os nossos ouvintes, máquina de escrever... é um computador que já vinha com impressora. Precisava de força, né? Exatamente. Tec. Veja, eu fiz datilografia, então eu sabia escrever na máquina de escrever, né? Então imagina que eu fazia tudo e mais um pouco, e depois à noite eu ainda trabalhava na máquina de escrever para fazer prova, para fazer proposta, né? A primeira vez que eu fui a uma reunião de negócios foi na Votorantim. Eu tremia tanto que eu precisei colocar a mão debaixo da perna para não aparecer a minha mão tremendo, porque eu não tinha nunca pensado numa coisa dessa, eu não tinha preparação. Mas você já foi para as cabeças também, né? É verdade, fui. Você não começou, não, a primeira reunião foi, foi ali com o Zé da esquina, fui ver, não, foi na Votorantim já. Foi na Votorantim, a Votorantim foi meu primeiro cliente de empresa. Né? E não foi por... descrição, mas quantos anos você tinha? Eu tenho 55 agora, dá para se fazer as contas? 22. Que eu comecei, olha a responsabilidade, né? Exato, a responsabilidade com 22 anos... tocando um negócio, uma escola, indo fazer uma reunião numa empresa como a Votorantim, né? Foi muito interessante. Depois ainda vão falar que você é cringe. Que é cringe? Mas olha, foi tão interessante aquela reunião, porque, sério, eu coloquei a mão debaixo das pernas, assim, né? Imagina, quando que você vai numa reunião que você coloca a mão debaixo das pernas, né? Uhum. Como assim? By the way, eu levei uma mala de couro com todos os livros que a gente usava na escola. De repente eu comecei na conversa a tirar, olha, a gente usa isso. Eu não sabia nem, eu não tinha nem discurso para fazer vendas. Quando eu acabei de falar, o moço falou assim, tá bom, não precisa mais mostrar nada. Você está contratada, a gente vai trabalhar com você. E eu saí de lá, tipo assim... Oi?
Eu acho que naquela época ainda não existia o elevator pitch. Por isso que não foi. E aí foi engraçado, porque dessa reunião, depois a gente marcou uma outra, e ele me deu toda a diretoria para dar aula. Toda a diretoria tinha aula com a gente. Era muito maluco, muito maluco. Nós tínhamos, tipo, 12 alunos VIP, de repente, de um dia para o outro. Foi muito maluco. Legal porque, assim, eu imagino que você não tivesse estruturado o modelo de negócio. Eu dou aula particular, vou dar aula para a empresa. Mas talvez você não tivesse estruturado, não, vou ter níveis, vou ter não sei o que e tal, e de repente você pega uma empresa grande que já te dá um volume grande de alunos e com uma responsabilidade de serem diretores e tal, né? Como é que isso soa? Né? Porque assim, você saiu do nada para muito, né? E já com uma responsabilidade diferente. Antes era só cuidar do filho, agora você tem que cuidar dos diretores também, que são seus alunos / clientes. Então, eu sempre fui muito organizada, né? E sempre fui muito organizada e muito... Para mim sempre foi, apesar de não ter naquela época, eu comecei a ler sobre qualidade de atendimento alguns anos depois que apareceram, né, que apareceu na minha vida livros sobre. Eu li muito, eu fiz todos os cursos, depois disso eu fiz todos os cursos possíveis e imaginários para poder saber como atender. Mas eu tive eu tive a coragem de sempre dar o melhor. Então, eu sempre tinha como um grande objetivo realmente fazer um atendimento de qualidade. Então, eu tinha naquela época o meu irmão trabalhando comigo e a gente foi no movimento da carroça, a gente foi montando a coisa, né, o carro andando e a gente fazendo planos, entrevistando. Eu nunca tinha entrevistado nenhum professor. Eu tenho 3 professores os 3 primeiros até hoje eu tenho relação com eles, né? Somos amigos. Os 3 moram fora do Brasil e temos contato todos os anos com esses 3: Pascoal, Zé e João. São os 3 primeiros professores que eu entrevistei num canto da casa do meu pai. Assim eu comecei. E aí a gente foi fazendo, foi dando aula e foi inventando. E é muito interessante que, tanto da parte pedagógica como da parte de atendimento, depois tem muito de intuição. Depois eu fui lendo a respeito e fui, nossa, eu faço isso, né? Eu sei que parece nariz empinado, mas quando eu li o jeito Disney de atender, eu falei, gente, é isso que eu faço. Né? Então, eu sempre tive uma vontade muito original, muito de querer fazer, muito genuína, de querer fazer o melhor. Ponto. Como que a gente faz o melhor? Primeiro, escuta o cliente. Escuta o que ele quer. Veja, olha para ele e veja quem ele é. No nosso caso, dando aulas de idiomas, a gente precisa saber quem é. Né? Eu sempre conto para os professores, quando eles entram na escola, que a gente vai além no sentido de... A gente faz um diagnóstico que a gente chama de 360 e para entender profundamente o aluno. Né? Não é o nível dele, o nome dele, a data de aniversário dele. É muito mais o que esse cara é. Qual é a questão dele com o idioma? Né? Porque ninguém conta. Você não sai numa entrevista, você não sai contando, sabe o que é? Eu tenho pavor de falar inglês, né? Mas para mim eles contam, sabe o que é? Putz, não dá. Eu já tentei 20 vezes, não deu certo, né? Então, isso a gente, nesse diagnóstico 360, a gente entende profundamente o aluno para poder entregar na medida dele. Não é na minha medida. E isso eu posso fazer. Nessa minha área, nesse meu serviço, eu consigo fazer. Agora, tem um querer aí, né? Tem um querer fazer, porque eu também poderia ter
um supermercado de aula de inglês e está aqui, é a mesma coisa para o SAAD, para o Pátio e para quem for, é tudo a mesma coisa. Não, não é tudo a mesma coisa. E isso foi sempre desde o começo. Desde o começo. Né? Tem um negócio assim que me intriga, assim. A gente se conheceu em 2014, talvez. Precisaria pegar foto, precisaria pegar foto para saber que ano era aquele. Eu acho que foi 14, na ATD em Washington. Foi. Você já tinha ido antes? Tinha. Tá. Por que você começou a ir para a ATD? Por duas questões. Para aprender... Desculpa, só um parênteses. Para quem está ouvindo, a ATD é o principal evento de educação que acontece nos Estados Unidos, uma feira anual, que junta desde o ensino fundamental até a educação corporativa, falando de conteúdos, metodologias, formatos, infraestrutura e tal. Então tem uma feira de produtos e serviços e tem um congresso com palestras simultâneas, é um negócio grandioso, dura 3, 4 dias, e é uma coisa única, assim, eu nunca tinha visto nada igual na minha vida, e eu conheci na delegação brasileira a Lili e tal, e eu nunca te fiz essa pergunta, né? Por que você começou a frequentar a ATD? Para te conhecer! E depois conhecer o Pátio! Viu só? O destino, Maktub. É o destino. Maktub. Né? Então, como chamava antes o ATD? Agora é TD, antes era ATD, né? ATD. E agora é? TD, tiraram o A. Tá bom. Bom, anyway. Eu fiquei sabendo há muitos anos atrás, através, se eu não me engano, foi Reinaldo Passadori que me contou desse evento, né? A primeira vez que eu fui, o Marco tinha 5 anos, então 89, 90, 91, 92, 93, lá por 94, 95, 96, uma coisa assim, tá? Então eu fui pela primeira vez e fui por duas questões. Fui por 3 questões, porque eu era empreendedora, por isso eu podia tudo. Boa. E eu já falo sobre isso. Uhum. E aí a gente fala sobre isso quando a gente contar do segundo momento da Essential, tá? Uhum. Porque eu sempre fui louca por aprender. Agora, no dia 24, faz 3 anos que o meu carro foi roubado, né? No primeiro ano de carro roubado, foram 47 livros lidos. Eu amo estudar, né? Coisas diversas. Então, para aprender, porque era da área de RH, e terceiro, para fazer networking. O que é péssimo, porque eu sou super tímida, e eu não tenho o costume de ter contato com muita gente. Então, eu acabo indo para um lugar desse, né? Hoje é um pouco diferente. Hoje eu já não sou tão tímida assim. Quando eu te conheci, eu era um pouco menos, mas naquela época, a primeira vez que eu fui, eu não era tímida. Eu era re-tímida, como diria um argentino. Argentino colocando o re na frente, né? Eu era super tímida. Então, eu conheci naquele evento a Luísa Guise, que eu tenho contato até hoje, que é minha querida amiga até hoje, mas só... porque eu não sou de fazer grandes networkings. O meu networking é sempre focado em 1, 2, 3 pessoas, entendeu? Entendi. E, no caso, quando eu te conheci, praticamente eu conheci só você, né? Então, era uma grande mentira dizer que eu estava indo para fazer networking, porque eu nunca fui muito boa de networking, tá? Anyway, então, e quanto à primeira parte, né, de que eu podia fazer tudo... eu tinha essa ideia de que, porque eu era empreendedora, eu podia gastar. E esse foi um dos maiores erros que eu cometi na minha vida de empreendedora. E eu gostaria muito de contar essa parte. Então, sem mais delongas, porque um dos erros comuns dos empreendedores é, primeiro, não separar a pessoa física da pessoa jurídica na parte financeira. Segundo... é exatamente ter essa sensação de super-homem porque é dono de um negócio, ou super-mulher.
porque é dono de um negócio e muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, ele não percebe que esse recurso que está lá, e que pode até estar sobrando, mas ele não está sobrando para ser gasto de qualquer maneira, né? Ele está sobrando para ser investido, para ser uma segurança e alguma coisa nesse sentido. E Sim. É muito difícil a cabeça do empreendedor pensar assim, porque ele corre risco o tempo todo, né? Ele está o tempo todo correndo algum risco, ele está o tempo todo se comprometendo em pagar o salário das pessoas, entregar o melhor serviço ou produto e tal. Então, quando sobra, tem primeiro aquela sensação de realização, né, de dever cumprido, e segundo, essa sensação de poder absurdo, né? Então, conta pra gente como foi. Então, eu vou abrir meu coração. Eu não entendia nada de administração. Nada. Ok? Eu não entendia nada de dinheiro. A minha experiência com dinheiro era assim. Meu pai dizia que a gente só podia comprar um par de sapatos por ano. Ele só comprava um par de sapatos por ano. Portanto, eu sou a maior centopeia da face da Terra. Até 4 anos atrás, tá? Eu tinha... Até 4 anos atrás, eu precisava ter 20 sapatos, 20 pares pretos. Né? Tinha um quarto só para sapato. Tinha. Até 4 anos atrás, eu tinha um armário só de sapatos. Bom... Então, eu não era irresponsável com o dinheiro, eu apenas não sabia cuidar do dinheiro. Entendi. E eu tinha essa fantasia, eu não sabia como cuidar, tá? Então, eu fazia, a escola era um sucesso, os alunos amavam a escola, a gente teve escola aberta, lá na Aclimação, do lado da igreja, a gente teve escola aberta, os alunos até hoje escrevem para mim, quando me acham no LinkedIn, falam um monte para mim, no bom sentido, óbvio. E aí, então, tudo pedagogicamente falando, em termos de funcionários, colaboradores, tudo caminhava muito bem. Apenas não caminhava bem a conta, nem a minha, nem a da escola. Eu confundia tudo. Se vendi, vou lá e compro. Então, eu era uma gastona, e não entendia por que não sobrava dinheiro, por que faltava, não, mas eu não sou empresário, não tem dinheiro, a gente não vendeu, por que não tem? Né? E aí, foi muito interessante, porque durante os anos todos da escola, eu contratei várias pessoas para me dar uma resposta. Nunca ninguém me deu a resposta era muito simples. Você ganha X e você gasta X vezes 10. Esta conta não fecha, fofa. Vamos fechar a torneirinha? Nunca ninguém me falou isso. Nunca ninguém me falou isso. Então, sorte de quem contrata um compulsivo para dar consultoria, porque, não, escuta, sabe já quando manda que eu na lata. Sabe quando que eu escutei uma coisa dessa? Quando o Marco Aurélio, aquele bebê pelo qual eu comecei a empreender há 4 anos atrás, ele veio ser meu sócio, porque ele trabalhava numa empresa, o cara fala 3 línguas, ele ganhava R$1.800. Num certo momento eu falei, cara, formado em engenharia, um cara que sabe falar, que lê muito, etc. Não, cara, não, vem trabalhar comigo. Eu te pago 2.000, e aí, mas você ganha lá. Eu te pago 2.000, né? E vem cá. E ele começou, então, a entender a empresa. Ele desvendou o problema. Você ganha X e você gasta 10 vezes esse X. Isso não fecha a continha. Claro, eu já tinha passado por várias coisas. Eu já tinha fechado a torneira, eu já tinha... Acontece que quando ele entra na escola, ele faz todos os cortes possíveis e imaginários. Ele entende que essa função tem as mesmas tarefas dessa outra função. Ele entende que telefone a gente pode fechar essa torneira, essa torneira, essa torneira. E quando ele entrou, eu falava, não pode fazer isso, não faça isso também. Vai quebrar a escola. Nossa, você vai ter tudo que eu fiz, você não dá valor para tudo que eu fiz, né? Até o dia que eu escutei de 2 amigas, que eu escuta, ele tem uma outra visão,
uma visão, ele tem uma visão contemporânea, escuta o que ele está dizendo, porque teve um momento que eu pensei, eu não quero mais ser mãe dele, eu não quero mais saber dele, eu nunca mais vou falar com ele. Por quê? Porque eu não era chefe dele, então ele não tinha papas na língua para falar, tem que cortar isso, tem que cortar aquilo e tem que cortar aquilo outro. E foi muito interessante, porque a partir disso, né, eu aprendi a valorizar dinheiro de uma forma que eu realmente não sabia. Tá? E também eu comecei a ajudar outras mulheres, né, que minha empresa não vai bem. Você já olhou profundamente as suas contas? Claro, não. Profundamente você olhou? Porque a gente fez essa diminuição, cortamos isso, cortamos aquilo, cortamos... Você cortou tal coisa? Você cortou tal coisa? É verdade? E deu certo. Né? Hoje, a Essential, com seus 33 anos, é uma empresa extremamente saudável. Extremamente. E acho que todos os meses eu agradeço o Marco Aurélio, né? Eu falo, cara, puta, que diferença que faz. Ele não mexeu em nada pedagógico, em nada em termos de didática. Mas ele mexeu em tudo da administração. Hoje em dia nós temos um novo portal, uma forma totalmente diferente de receber os alunos, um novo site que está sendo desenvolvido e blá, 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 um monte de coisas, né? E agora, então, durante esse período todo, só para ficar claro, quem está ouvindo, basicamente, até entrar ele, você era uma grande bola de neve, era um negócio que ia rolando, entrava, saía. Pega banco, devolve para banco, entra, sai. Mas tem um negócio assim dessa história, Lili, que e um monte de gente que está ouvindo vai se identificar, que a sua gestão financeira era uma bagunça. Mas o seu produto era muito bom. Né? Então, assim, você só não deixou de existir porque você tinha um bom produto, porque você tinha essa sua liderança voltada para a qualidade de atendimento, tal, não sei o quê, o que ajudou, de alguma forma, a compensar essa falta de conhecimento, essa falta de controle, essa ingerência no negócio. E o que você está me falando é que com a vinda dele, ele passa a compensar aquele pilar que você não tinha tanta competência e ele domina com facilidade. Então, assim, meio que criou uma sinergia perfeita aí. Você conseguiu dar o tom da metodologia, do conteúdo, do formato, do atendimento, da qualidade, e ele deu o tom da gestão, da liderança financeira, de modo que isso foi entrando nos eixos de uma maneira natural. Natural para o negócio, não para as relações pessoais. Porque tem um tempo para você digerir isso, né? A partir do momento que você chama para ser sócio, eu entendo que ele traz a visão dele como engenheiro, uma visão cartesiana. O jeito Disney, quem é o Walt Disney? Esquece isso. O foco aqui é ensanear as contas e tal, não sei o quê. Você já falou que foi difícil isso, que você entrou num certo conflito com ele, numa crise aí, né, de relacionamento e tal. Mas hoje, quem toca esse Esse é o Nietzsche, vocês devem ter escutado, né? Ele também quer participar. Hoje, então, quem toca Essential? Então, depois desses anos todos, a gente entrou numa sintonia incrível. Quando ele entrou, de verdade, ele sabe disso. O que eu fiz da minha vida? Por que eu trouxe esse cara para trabalhar comigo? Eu vivia engasgada. Eu vivia incomodada, porque eu achava que ele estava falando mal de tudo que eu tinha feito, né? E ele, às vezes, até falava, eu não tô falando mal do que você fez, mas olha, vamos olhar isso, mas eu não entendia.
Eu não entendia. Por natural. quê? Porque a Essential, né, a Essential tá aqui, né? Tá tatuada totalmente na minha pele, né? Bom, o tempo passou. O tempo passou e a gente passou a ter uma sintonia imensa. A gente fala todos os dias. Todos os dias a gente bate papo. Né? A gente comenta, você viu isso? Você viu aquilo? Você viu que entrou mais não sei quanto? Você viu que não sei o quê? Viu o fechamento que a gente teve? E a gente vai comemorando juntos. Eu estou fazendo tal coisa. Outro dia ele me mandou uma lista de projetos que ele escreveu no começo do ano e está praticamente tudo feito, né? Então, nós dois tomamos conta. Eu tomo conta muito mais, junto com a coordenação, né, do tom pedagógico, porque a minha coordenadora é uma coisa dos deuses, né, uma super parceira. Eu sempre tive Eu tenho, por exemplo, uma pessoa que trabalha comigo na área financeira, trabalha há pouco tempo comigo. Eu trabalho, 23 anos comigo, né? Então, eu tenho muita sorte das pessoas que trabalham comigo. E aí, eu dou o tom, mas eu já não trabalho como eu trabalhava antes. Eu já não trabalho toda a carga horária, eu atendo pessoalmente uma série de clientes, muito do que chega de novo vem através dos meus relacionamentos, muito, né? E o Marco vai atrás, fazendo, né, trazendo novidade, modificando as coisas, conversando com a equipe em termos de operacional. Então é muito legal. Tem uma sinergia. Tem uma sinergia fantástica, fantástica. Eu, às vezes, é muito engraçado, porque às vezes ele escreve algum e-mail, agora é a mãe falando, ele vai odiar se ele vê essa parte. Mas às vezes ele escreve algum e-mail para o cliente, né? E fala, gente, é o meu jeito de escrever. Olha, tomara que ele não veja essa parte, tomara que a luz cabe na hora que eu vou parte... dar essa minutagem, Ele vai falar assim, mãe. Mãe, jura que você falou isso? Putz. É muito interessante, eu queria dizer uma coisa, né? Lá atrás, né? Eu nunca tive a intenção de empreender, mas eu sempre tive a intenção de fazer o melhor. Né? Então, e eu acompanho uma série de pessoas, e eu acompanhei várias consultorias de idiomas nascerem e morrerem, né? E não só isso, também empresas, etc. E essa coisa de ter tatuado, sabe, na pele, essa coisa de querer fazer sempre o certo, eu não sei muito bem, mas deixa eu ver, né? É o que falou, você achou o seu Ikigai, né? Que é o que você faz, o que você gosta, o que você tem paixão e ainda recebe por isso. E o que eu acho legal dessa história é que você passou por um período de conflito com ele, mas, sei lá, por uma orientação divina, por uma consciência sua, alguma coisa assim, você não botou ele para fora, porque você podia ter botado ele para fora em algum momento, falado, não quero fazer nada disso, você está me atrapalhando, sai fora. E ele ficou e deu certo. E aí eu trago esse paralelo para a gente discutir aqui, e até alguns casos que eu tenho passado em algumas mentorias, que isso é um conflito de relação próxima, né? Quando você trabalha, nesse caso, mãe e filho, mas também na relação marido e mulher que empreendem juntos. Eu acho que o grande segredo é cada um cuidar de uma coisa, né? Cada um com a sua experiência, né? Setorizar o negócio justamente complementando, dando a complementaridade das habilidades, né, Lê? Eu acho que isso que é importante. Agora, tem um momento da escola que a gente conhece, porque a gente conhece a história, que eu acho que foi uma fase de mudança que eu queria que você comentasse se foi um acaso, o que aconteceu, que foi quando você foi capa da Vejinha. Capa não. Mas saiu na Vejinha. Saiu na Vejinha, Nossa, eu nunca achei essa matéria, eu pagaria por essa matéria. Vamos pesquisar, ou se tiver alguém da Vejinha...
Já pesquisei pra caramba, não achei a matéria. Que ano que foi isso? Quando que foi? Você lembra mais ou menos? Foi 90 talvez. Foi em 90. Mas antes disso, deixa eu contar uma coisa. Deixa eu só complementar aqui um detalhe, né? Por que é que eu não coloquei o Marco para fora? Claro. Ele pediu desculpas. Ele pediu desculpas. Pelo jeito que ele tinha falado comigo no dia que realmente nós tivemos uma briga feia, porque ele queria, sei lá, tirar alguma coisa. Então, first of all, ele pediu desculpas, mas uma grande aprendizagem desses 4 anos é que hoje em dia, quando ele fala, eu vou fazer tal coisa, eu não discuto. Eu deixo ele falar. Ele é o diretor da escola também. Então, eu deixo ele fazer. E eu não deixo ele fazer porque, vamos deixar ele fazer. Se ele errar, depois eu falo, viu só? Não, ou você confia no seu sócio, ou você confia no seu sócio. Ou você se retira. Né? Porque se eu assumir ele como meu sócio, então eu tenho que... Eu não cometi vários erros? Se ele cometer, tudo bem. A gente assume o erro e segue em frente, tá? Mas eu penso... Tem as cicatrizes, né? Exatamente. E cicatrizes a gente também pode bancar. Não tem problema cometer um erro. Não tem problema não ser perfeito. Eu, quando faço uma venda, eu digo para a pessoa do RH, ou eu digo para o aluno individual, a gente vai fazer tudo isso aqui para ter certeza que o negócio vai ser, que o serviço vai ser com a tua cara. But, se por acaso algo acontecer, a gente está por detrás totalmente apostos para fazer qualquer mudança que for necessária. Então, é isso. Eu posso errar, e tudo bem. Eu não tenho compromisso com ser perfeita, ou fazer de conta que sou perfeita aos olhos dos outros. Eu não tenho esse compromisso. Vamos falar da Vejinha. Vamos lá. A Vejinha. A Vejinha foi um convite que eu recebi, iam fazer uma matéria sobre aulas de inglês. E aí, então, a vida quis que eu fosse uma das entrevistadas e me convidaram, e obviamente eu aceitei. E aí, a partir disso, é que então eu começo a ter um fluxo maior de alunos, né? E foi muito interessante que o primeiro aluno que... Aí eu também coloquei uma faixa na frente da casa dos meus pais. Sabe, faixa? Lembra de faixa? Lembro. Tinha lá perto da estação Santa Cruz. Você viu, né? Tinha um lugar lá perto da estação Santa Cruz que o cara fazia faixas. A gente encomendava faixas para colocar no bairro inteiro, né? Bom, aí vinha a CET, tirava e te multava, né? Bom, a primeira pessoa que apareceu para ter aula, né, depois disso, eu estava amamentando o Marco Aurélio, né? Então eu fui atendê-lo na porta da casa dos meus pais e deixei o menino lá em cima, né? E aí a minha camisa, de repente, começou a ficar toda molhada de sangue, não, toda molhada de leite, né? E eu conversando com a pessoa, né, já não bastava as mãos debaixo da perna na Votorantim, né? Também tem a cena de uma camisa banhada em leite materno e eu conversando com a pessoa, né? Depois, se você quiser, passa aí, a gente faz um diagnóstico, né? E foi assim, e as pessoas foram vindo, e as pessoas foram telefonando, e o fluxo de pessoas foi aumentando, a gente abriu uma casa, a gente abriu a segunda, a gente abriu a terceira, né? E a coisa foi andando. É impressionante, impressionante. Eu preciso falar para vocês que eu não tenho, nem hoje, eu não tenho planejamento anual. Eu não faço, eu nunca fiz, tá? Mas eu tenho minhas metas. Você não tem planejamento anual da Essential ou da Lilian? O meu eu tenho. A Essential não. Essential. Hoje mais cedo,
eu fiz uma palestra para um grupo de CFOs. E eu vou falar sobre outra coisa, vou falar sobre networking, coincidentemente. Ok. E a pessoa que falou antes de mim estava falando exatamente que muitas empresas estão deixando de fazer o planejamento estratégico e estão rolando um plano contínuo. Então, assim, nosso movimento mensal é esse, a gente tem que ter mais ou menos isso de faturamento, a gente tem que crescer tanto, não sei o quê, mas não tem aquele negócio assim, então, no dia 31 de dezembro, veremos se aconteceu, não sei o quê, e depois faremos. Não, eles vão e ajuste, vai. Porque... O verdadeiro rolling forecast, né? É exatamente isso, é o próprio rolling forecast. Porque o que acontece? O mundo está tão dinâmico, as coisas estão tão complexas, que se você sentar para fazer um negócio não vai dar certo. Ou quer dizer, até pode dar certo, mas assim, você vai ter que fazer muitos ajustes, né? Eu brinco que eu falo que, tirando o Steve Jobs, tirando o Bill Gates, ninguém tinha falado de uma pandemia que ia parar o mundo, né? Então ninguém tinha um plano de contingência para isso. E aí o mundo inteiro teve que resolver. E é um negócio que vai durar 2, 3 meses. Fica tranquilo. E a gente está indo para 1 ano e meio de pandemia, com certeza que vai durar mais 6 meses, até todo mundo vacinar e tal. E o mais louco é que todo mundo aprendeu a trabalhar no meio da pandemia, então quem fazia presencial foi para o digital, quem vendia na porta começou a fazer entrega, e assim foi. O meu ponto aqui é assim, você não está de todo errado, assim, é um estilo, é uma decisão, né? Desde que você tenha o controle, e eu entendo que o seu sócio tem, né? Você consegue fazer esse negócio andar e funcionar e tal. Sim. Mas eu queria... Pode ir, Luiz. Pergunta que você vai perguntar que eu vou perguntar. Não, eu queria trazer uma provocação, assim, do no teu controle, mais do negócio funcionar e dele chegar e fazer as mudanças, né? É muito comum nas empresas, quando você tem pessoas da mesma família e tal, você fazer concessão emocional, né? Então, assim, putz, não, mas pô, é meu filho, é minha esposa, é meu marido, meu sobrinho, minha tia, não sei o quê, tal. E isso é uma coisa muito ruim, porque você acaba permitindo que a pessoa que não tem competência, ou que não está se dedicando, ou que não está, fique ali. E ao invés de ajudar a resolver, ela passa a ser mais um problema, mais um... Né? E no seu caso foi completamente diferente. Ele entrou protagonista, né? E você deu muita sorte. Uhum. Esse desenho agora, eu entendo que tem uma sinergia, você já contou aí, pô, você tem uma coordenadora pedagógica que toca por música contigo, você tem o Marco Aurélio que cuida da gestão e que pensa na inovação, e que cuida das finanças e tal, né? E com certeza vocês fizeram investimentos em tecnologia para a questão da pandemia, mas ao mesmo tempo tem o jeito essential de ser próximo, né, e tal. O que vem daqui para frente? Ai, que pergunta! Ainda bem que eu tirei a jaqueta, o agasalho, porque eu já nem sei como responder. Estava dando calor já. Bom, agora estou com muito calor. O que vem pela frente? Então, desde o dia 15 de março, né? Que inclusive também foi o dia que eu parei de fumar. Olha só, parar de fumar. Parar de fumar bem no começo de uma pandemia, uau, né? Bom. Desde esse momento do início da pandemia, nós ficamos 10 dias parados. E depois disso, nós tivemos que... Eu me lembro do dia que eu disse, vamos falar com os RHs que a gente vai atender tudo online. Então, a gente começou a entrar em contato com os RHs. Nós já dávamos aulas online, apenas que não no tamanho, né, do número que hoje não fazemos. Não 100%. Exatamente. Então, ok. Então, em 2 semanas, nós tivemos, desde entrar em contato com os RHs e propor a volta, como também ferramentar e etc., todos os professores.
né? Foi um ano onde treinamento foi o nosso nome, capacitação de professores foi o nosso nome. Nós fizemos 1 milhão de movimentos para poder atender. Então, é muito interessante, né, que depois de nós aprendemos, nossa, foi super interessante, os professores se movimentaram muito também, estão super cansados nesse momento, porque eles foram pegando aula atrás de aula. Eu não tenho mais que pegar metrô, eu não tenho mais que pegar ônibus, não tenho que pegar mais trânsito, então eu posso pegar aula. Eles agora não sabem mais o que eles fazem com alunos. Eles não suportam mais o número de alunos que eles assumiram. E isso é muito preocupante. Anyway, nós praticamente triplicamos de tamanho durante a pandemia. Esse é um negócio que se deu bem por conta da pandemia. Eu não acredito que a gente volte. Nós vamos ter algumas aulas presenciais? Vamos, mas todo mundo já entendeu que funciona muito bem online. Os valores, pelo menos os nossos, também estão mais convidativos sendo online. Os professores estão conseguindo dar o mesmo tipo de atenção que davam presencialmente. Então, eu vejo que a educação de segundo idioma vai continuar ad eterno, grande parte online. O que você acredita que foi o causador desse boom? Assim? Foi a necessidade da pessoa estar em casa e querer se capacitar, a empresa querendo, de uma certa forma, compensar e reter alguns talentos, né? O que você tem sentido? Por que as pessoas foram atrás de estudar inglês nesse momento? O número de pessoas que falam esse segundo idioma no nosso país ainda é um número muito pequeno. Sim. Né? Sim. Eu acho que é um misto, um grande misto a resposta são todas as alternativas, né? As empresas entenderam que valia a pena fazer esse investimento, os alunos individuais também começaram a poder, talvez, pagar mais facilmente suas aulas individuais, né? Porque baixou o preço. Você não paga mais o deslocamento. O cara ia até você dar aula, ele levava 1 hora para ir até você, dava uma aula e depois voltava mais uma aula. Então, mais 1 hora. Então, 3 horas. E agora ele leva 1 hora para te atender. E, portanto, a gente também entendeu que valores de investimento poderiam ser desse tamanho, né? Então, sim, as pessoas têm buscado, muitos alunos individuais passaram a buscar se desenvolver melhor no idioma, porque é muito importante que as pessoas realmente aprendam a falar e não façam de conta que estão aprendendo a falar. Né? E eu acho que as pessoas tiveram mais tempo. Eu penso que as pessoas passaram a se entender melhor e quiseram fazer isso como um autodesenvolvimento, não só porque o patrão pediu, mas porque eu penso que durante a pandemia muita gente descobriu que gosta de estudar, né? Que gosta de coisas distintas daquelas que gostavam quando estavam o tempo todo fora de casa. Muita gente passou a estudar muito. Teve gente que passou a fazer pão, muitos pães, coloca tudo no pátio e vende. É verdade, é verdade. Eu acho que cada um foi descobrindo as suas habilidades, e eu acho que até para aproveitar esse tempo também, né? Porque muitas pessoas ficaram um período trabalhando de casa, e aí eu acho que conseguia se programar melhor para estudar, não tinha que cancelar a aula por conta de reunião, ou deslocamento, não, estava ali em casa e falou, opa, agora 1 hora de aulinha de inglês, bora, entendeu? A gente tem um número de, né? Então o cara comprava um pacote, ele tinha 8 aulas naquele mês, ele fazia 5, porque 3 ele precisava cancelar. Ele fazia 4, ele fazia
Hoje, ele compra o pacote, tem 8 aulas no mês, ele faz 8. Ele faz 8 e ainda ele pega o mês que vem, como ele vai ter a reunião, ele já puxa a aula do mês que vem e já faz 10 nesse mês, né? Então, nós tivemos também muitos alunos comprando mais aulas por semana, né? Você acha, Lilian, que teve aqui um movimento das pessoas perderem essas crenças limitantes ou esses pressupostos de que, não, você não consegue aprender da mesma maneira no virtual do que no presencial? Porque eu entendo que tem uma diferença grande entre o síncrono e o assíncrono, isso está claro, né? Tem coisas que o assíncrono serve perfeitamente, eu posso assistir um videozinho a qualquer momento de como fazer um bolo de chocolate, eu vou lá e faço o bolo de chocolate. O pão já é mais complicado, precisa de ter mais habilidade, mas assim, coisa simples, eu vejo um videozinho e reproduzo, pode ser a qualquer momento. Então, eu posso aprender a trocar um pneu, a fazer um bolo, né, ou a, sei lá, tocar um instrumento. Mas o idioma, eu acho que o idioma é um esporte de contato, né? Então, você tem que estar ali próximo. Mas você fazendo isso no síncrono, quer dizer, tendo uma pessoa do outro lado conversando com você, te orientando e tal, eu acho que perde muito pouco para o presencial, né? E os ganhos são absurdamente maiores de você não ter o deslocamento, de você ter conveniências de fazer isso. A tecnologia também evoluiu muito, né? Eu lembro que quando eu estava na gestão universitária e tal, a universidade que eu trabalhava estava montando uma plataforma de AD, a gente alugava horário de satélite, né? Então, assim, o dinheiro que a gente colocou naquilo, porque ninguém sabia o que ia acontecer, a internet não estava tão desenvolvida como está hoje. Hoje você tem um celular e você faz uma videochamada por N plataformas, pode ser pela sua plataforma lá da Essential, mas se ele quiser, ele pode usar outras plataformas gratuitas que já existem, ele consegue se conectar e ter isso, né? Então, quando eu estava falando do que vem por aí e tal, assim, você tinha comentado comigo que vocês tinham crescido, eu não sabia que era tanto assim, mas eu acho que vocês perderam uma limitação, porque antes você tinha que ter um espaço físico para receber, ou você tinha que ter disponibilidade dele se locomover, o professor e tal. E ele tem uma barreira geográfica agora também, né? Acabou de eliminar a barreira geográfica. Se você quiser atender um aluno em Rio Branco... Ou as filiais das empresas que você já atendia, imagino que tenha crescido também. Nós já, nesse momento, nós atendemos em alguns países. Nós temos, eu acho que nós temos mais ou menos 40 alunos no Paraguai. Olha. Nós temos alunos na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Mais corporativos. Muito legal, muito legal. Sabe? E eu aqui pensando dela atender em outro estado, né? Isso que eu estava pensando. Eu falei, não, ela vai conseguir atender no Rio de Janeiro, Rio Branco, no Acre, né? Então, nós temos um grande cliente, né, que tem muitos alunos, que está indo para o 5º ano de Essential. Nosso cliente mais antigo tem mais de 18 anos com a gente, uma grande empresa que está há mais de 18 anos com a gente. A Votorantim ficou com a gente durante, sei lá, acho que algo em torno de 15, aí eles foram embora para a Votoran, né? E aí não dava para atender. Se fosse hoje, a gente continuaria atendendo. Mas, ok. Você falou da plataforma da Essential, né? A Essential decidiu não ter plataforma. Como assim não ter plataforma? Bom, o nosso maior cliente não aceitaria a nossa plataforma. Então, nós usamos todas as plataformas que os nossos clientes podem usar. Perfeito. Né? O firewall de uma empresa aceita a Microsoft, exatamente. A outra aceita o Google, a outra o Zoom. Então a gente decidiu... Maravilha. Nós não vamos atrás de plataforma, temos que ter plataforma, mas os caras estão usando na boa o Zoom, mas os caras estão usando na boa o Teams, na boa o Meet, então pera um pouco. Para que a gente vai fazer esse investimento? Né? Isso. Então nós resolvemos fazer outros investimentos, a gente está fazendo investimento em material, porque não tem nada para ser usado. Os livros, a gente teve que fazer, sabe o quê? Com os livros, a gente tem que fazer rapidamente...
os professores. A gente teve que rapidamente copiar, como fala, fazer... Escanear. Porque os professores tinham que mostrar no Zoom, né? Tinham que compartilhar. Então, como que a gente faz isso, né? Então, a gente decidiu também investir nisso. Mas lá atrás, quando a gente começou a vender aulas online, eu dizia para as pessoas, é a mesma coisa, apenas que tem um vidro na frente. Né? Então, a gente está aqui conversando, o que muda isso? Claro, se a gente estivesse num lugar, bebendo um café, né, a gente teria um outro tipo de energia, mas o que muda agora essa conversa de uma conversa num café? Não muda, porque na verdade, assim, a construção do conhecimento, eu acredito muito que ela vem do interesse e da relação. Né? Tem que ter o rapport, bom, beleza. Você consegue fazer tudo isso por vídeo. Você consegue fazer tudo isso por vídeo. Você consegue fazer isso por áudio, às vezes. Né? Assim, o negócio é você ter estruturado a forma que o professor vai fazer, ele ter um roteiro, então, assim, e os dois lados estarem dispostos a usar a ferramenta da melhor maneira possível, né? Então, sim. A gente tem visto um monte de empresas investindo em equipamento de videoconferência com orçamento de viagem, né? Falou, cara, não vou mais viajar, vou viajar bem menos, vou botar um baita equipamento aqui, vai parecer que está todo mundo na mesma sala, uma câmera bacana, um vídeo bacana, um áudio bacana e tal. Então, eu acho que muita coisa vai continuar assim, mesmo depois da pandemia. E é uma oportunidade absurda de crescimento, né, e de continuidade a um custo muito baixo, né? Quando a gente fica... Outro dia a gente estava conversando, eu e o Luiz, os compulsivos têm uma posição dentro do habitat lá do Bradesco, né? A gente oferece soluções para as startups, para as corporações e tal. Tá todo mundo fazendo digital, e lá é uma coisa pro forma, apesar de ser um coworking bacana e tal, não sei o quê, mas até a ida às instalações físicas, né, as pessoas estão indo menos para o escritório, e quando voltar elas vão continuar indo menos para o escritório, a quantidade de gente que se mudou das grandes capitais para o interior. Eu estava conversando com um amigo outro dia, chegou um WhatsApp de um telefone da Europa, eu falei, que diabo que é isso? E é um amigo, super amigo do professor da Embi Morumbi, está morando em Portugal, e está trabalhando, e dando aula, e fazendo as coisas dele, então, não, porque, poxa, não sei o que e tal. Eu falei, pô, cara, as pessoas vão para Campinas, vão para Araraquara, você foi muito longe, né? E ele falou assim, mas não tem nada que me obrigue a estar próximo fisicamente. Tudo que eu faço hoje, eu não tenho que estar dentro de sala. Né? Então, mas é uma mudança mental de quem oferece e de quem consome. Eu tenho aqui uma frase bem na minha frente, que eu não tenho só aqui, eu tenho no meu abajur, no espelho do meu banheiro, aqui e lá na cozinha. Que é a seguinte, como seria a minha vida se eu usasse toda a minha potência criativa? Então, eu acredito que eu odiava fazer qualquer coisa online. Qualquer coisa. Tem um curso super legal, é online. Pode esquecer, não vou fazer. Eu não quero. Agora. Não vou fazer. Porque eu tenho opinião. Eu sou empreendedora. Eu sou de peixes, gente. Eu gosto de ver gente, de abraçar, você imagina. Então, o que ficou muito claro para mim nessa pandemia, né? De que tem tantas outras coisas que a gente pode fazer na vida, que não é só todo dia ela faz tudo sempre igual, né? Exato. Então, você fala da pessoa em Portugal, eu vou tirar minha cidadania italiana muito em breve, assim que as portas da Itália, a Itália já foi campeã, quem sabe agora eles recebem os brasileiros.
Quem sabe se a gente contar para eles que a gente também torceu para eles aqui, quem sabe eles falam, então venham para a Itália. E eu vou trabalhar normalmente de lá. Eu tenho que ficar um tempo lá e eu vou trabalhar normalmente. Sabe o que eu tenho que levar? Meu laptop. Só, mais nada. Só. É isso. That's it. Eu preciso de uma mesa, do meu laptop e da internet. É isso. E questo. Io mi chiamo Nia, estou estudando italiano. E ponto e basta. E passa rápido, não? E passa rápido pra caramba, batemos uma hora. Fica gostoso aqui. Se deixar, a gente fica gente, até uma hora. Uma hora de papo. Uau. Você vai perguntar? Fecha. Não, por favor. Eu falei pra caramba. Eu ia fazer só essa pergunta, porque é o seguinte, eu queria que você deixasse assim uma mensagem, um incentivo final para quem nos ouve. A gente vive num país que a gente sabe que a média de duração de um CNPJ, quando o cara consegue sobreviver 5 anos, ele está soltando fogo, sendo que os 2 primeiros anos são os mais difíceis. Então, com toda a experiência, com toda toda essa gana, essa vivência de quem tem um CNPJ aberto há 33 anos, comemorando 33 anos neste ano, neste meio de ano de 2021, o que você falaria para as pessoas, assim, o que você mais trouxe de aprendizado do passado e o que você vê do futuro? Bom, eu não posso se eu não tivesse contado toda a minha história, né, eu poderia dar outras respostas, mas mesmo se eu não tivesse contado toda a história, eu não daria a resposta de faça planejamento, blá, blá, blá. Não. Pera. Calma, que eu já vou chegar lá. Sim. Então é assim, primeiro tem um porquê. Tenha um porquê. Sabe, eu acho que existe uma coisa de eu preciso ganhar dinheiro e por isso eu vou fazer tal coisa. Não é esse o porquê. Não é esse porquê. O meu porquê era eu preciso sustentar esse filho. E é um porquê calado lá dentro, sabe? É um porquê... Tem um querer que é diferente de eu preciso ganhar dinheiro. Se fosse assim, eu talvez não tivesse durado muito tempo. Eu tinha um porquê, eu tinha um propósito que era uma vida. Então, primeiro, um propósito. O propósito pode ser, eu sei fazer isso muito bem. Então, eu vou usar isso para facilitar, para ajudar o meu entorno. Eu vou levar isso para as pessoas. Eu faço uma super comida. Eu vou levar isso para frente. Eu sou uma super consultora. Eu sinto que eu posso ajudar. É esse o propósito que o empreendedor tem que ter. E aí, então, não perca muito tempo. Se você quer durar, sabe, eu vou dizer uma coisa que pode parecer um pouco místico, né? Eu acho que o fato de eu não ter tomado um outro caminho e ter aceitado o fato de ser uma mãe solteira e ter tido um filho, eu tenho às vezes a sensação que a vida me deu abundância por conta de eu ter falado sim para a vida. Isso é um pouco místico, mas é o que eu sinto, tá? E então, ok, você tem um propósito. Vá atrás de pessoas muito legais para te atender, né? Para te guiar em caminhos claros. Busque informação de quem pode te ajudar, né? Por exemplo, o pessoal dos compulsivos, um timaço que pode, com certeza, guiar você no seu empreendimento, né? Pessoas que já empreenderam, pessoas que empreendem, então tenha alguém ao seu lado.
Se você, por acaso, empreendeu por conta de um filho, quando ele crescer, traz ele para trabalhar com você. Gente, que eu devia ter colocado aquele menino de fralda trabalhando comigo, sabe? Já pensou? Não, então é isso. Eu acho que hoje em dia a informação está aí. Tem 1 milhão de pessoas oferecendo informações gratuitas para você empreender. Mas se você não tiver um propósito... Faz todo sentido. Faz todo sentido. Inclusive, eu estou tendo uma ideia agora, acho que a gente tem que trazer o Marco Aurélio para ver o outro lado da moeda agora, o outro lado da história. Vai ser bem legal, vai ser bem legal. Ai, que medo. Muito bom. Muito comentários bom. Finais, Ale? Não, queria agradecer seu tempo, a sua disponibilidade de compartilhar sua história com a gente. Eu acho que é uma história que inspira um monte de gente que passa por dificuldade. Tem N maneiras de se começar uma empresa, né? Mas começando por uma necessidade premente, por uma pressão e tal, é sempre mais difícil, né? E você conseguiu... a gente fala que montar um negócio sempre você vai errar, né? E tudo bem se errar, porque o erro faz parte do acerto. Mas essa errada, mas com a visão clara de que você sabia como você queria entregar, você podia até não saber o que direito. Não, eu vou dar aula de inglês, tá, mas qual aula, como? Não, ok, eu ainda não sei, mas eu vou dar o meu melhor. Uhum. Eu vou me esforçar ao máximo para entregar o melhor possível e tal. Eu acho que isso é uma receita que funciona em qualquer lugar. Né? Dá trabalho pra caramba, dói, você dorme pouco, você passa por um monte de coisa. Então... Mas no final você olha para trás e fala assim, puxa, eu não saí do meu caminho. A jornada teve altos e baixos, putz, eu ri aqui, eu chorei ali, aqui foi só um arranhão, mas pô, ali foi um roxo que demorou para sair. Mas eu não saí da minha trilha, eu segui o meu caminho. Então, eu acho que é bacana você compartilhar para as pessoas entenderem que empreender não é fácil em momento algum, né? Mas que vale a pena. Eu sempre tive muita felicidade de ter, assim, eu sempre tive muito respeito pelas pessoas que trabalharam e trabalham comigo, né? Professores dentro da escola sempre foram ouro para a gente. Então, nós temos uma relação com os professores que é uma relação linda. Eles ficam, eu tenho professores que estão conosco há 19, há 18 anos, há muitos anos, por conta desse respeito que a gente tem. Né? Nunca foi um número. Aluno, para mim, nunca foi número. Eu não faço ideia de quantos alunos eu tenho hoje na escola. Nunca contei aluno. Nunca. Né? E aí tem uma coisa que é faça o que é correto. Exato. Faça o certo. Né? Faça o certo. A gente dizia, eu e meus irmãos, um dia a gente conversando, nós dissemos o que o papai deu de melhor para a gente, né? E a gente disse foi a honestidade. Então, eu não estou dizendo que eu sou santa, não é isso, né? Mas eu nunca me desviei do caminho. Então, tenha um propósito, faça o correto, respeite as pessoas que estão ao seu lado e dê a possibilidade dessas pessoas também contribuírem, porque as pessoas, seja essa pessoa ou não dona do negócio, ela pode também ser um líder lá dentro, junto com você, né? Então, é isso. Gente com gente. Sensacional, gente. Obrigado. Maravilhoso. Depois dessa inspiração final, nada mais a declarar, meritíssimo. Né? Eu queria muito agradecer a Lilian por esse bate-papo, por essa conversa deliciosa, por compartilhar a história, as cicatrizes, as dores e as glórias.
né? Compartilhar aqui, está passando embaixo na tela, e também quem estiver ouvindo pelas plataformas de podcast, seguir lá a Essential Idiomas, né, no Instagram, que é @EssentialIdiomas, ou o site eu coloquei certo, né, Lilian? Essential.com.br. Yeah. É isso? Yeah. Muito bem, estamos encerrando então aqui mais esse episódio da segunda temporada do podcast dos Compulsivos, nessa temporada que se chama Empreendedores que Transformam. Conversamos hoje com a Lilian Simões, uma membro dos Empreendedores Compulsivos e que é fundadora da Essential Idiomas. Muito obrigado, Ale, por mais esse bate-papo e nos encontramos no próximo episódio. Até lá! Obrigada, Paty. Obrigada, Saad. Até! Tchau! Bye. Tchau, pessoal!